programa A Luz das Escrituras. Quem vos fala é o evangelista Flávio, da Igreja de Deus. Hoje também temos aqui a participação ilustrada do nosso irmão Alexandre, que também estará colaborando conosco na leitura da Palavra de Deus, neste momento em que estaremos aqui meditando e falando das coisas pertencentes ao Reino de Deus, da doutrina, da verdade da Palavra de Deus. Sua audiência, de nos privilegiar com a sua participação e audiência, como sempre de costume. Nós temos aqui sempre levado cada Palavra de Deus, estudos da Palavra de Deus, todos os nossos ouvintes, testemunhado o amor de Deus que está em Cristo Jesus, através também da pregação do Evangelho do Reino, pregando também tudo que diz respeito à vontade do nosso Senhor, para que todos aqueles que amam ao Senhor possam ser enriquecidos em todo o conhecimento da verdade, da doutrina, para que sejam perfeitamente guiados por Deus em verdade e em espírito, em toda boa obra. E bem fazemos em estar atentos, porque Deus nos amou e deseja que todos nós alcancemos conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Que o Senhor possa nos levar aos sedentos, aqueles que realmente têm sede e fome de justiça, para levar o recado da palavra de Deus àqueles corações que valorizam a palavra de Deus, que tremem diante da palavra do Eterno. Eu tenho comigo aqui também a presença do nosso irmão Alexandre, que estará dando uma saudação a todos vocês e fazendo a leitura da palavra de Deus, no capítulo 2 de Efésios, do verso 1 ao 20. Irmão Alexandre. Paz seja convosco, ouvinte. Poder aqui meditamos na palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Obrigado, irmão Alexandre, pela leitura, do qual nós iremos agora meditar com todos os nossos amados ouvintes do programa Luz da Escritura. Essa leitura que foi feita no capítulo 2 de Efésios, verso 11 ao 20, nos traz um grande ensinamento, um importante ensinamento, onde a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela vai cumprir, como profetizado, o grande papel de levar ao mundo, em todos os tempos,
a mensagem da salvação que está em Cristo Jesus, o Salvador. Mas convém fazermos algumas considerações bíblicas da passagem que estamos neste momento a meditar. Os gentios, os gregos, aqueles que eram das nações, não estavam dentro da vigência do antigo pacto nos planos de Deus. Somente a nação de Israel era uma nação sacerdotal, povo peculiar e santo, adquirido por Deus, como diz ali o livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Então a igreja, antes de Cristo consumar a obra no Calvário, era a comunidade de Israel. Os gentios, aqueles que pertenciam a outras nações, estavam fora do concerto, sem Deus no mundo e sem esperança. É isso que a palavra de Deus nos informa e nos mostra. Se alguém das nações quisessem buscar o eterno, fazer parte da salvação, ele deveria unir-se ao concerto de Israel, a nação de Israel se tornando um israelita, um judeu, se circuncidando, guardando todas as prescrições da lei daquela nação para poder fazer parte da vida eterna e ter a salvação. O Messias, a promessa, os cultos, todas as coisas eram pertencentes somente à nação de Israel. Mas Deus, por sua grande bondade e por seu eterno propósito, aprouve-lhe, através de um varão que ele elegeu, Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, de ambos os povos das nações e de Israel, criar nele, em Jesus Cristo, um novo povo, um povo santo, um povo resgatado pelo sangue de Cristo, derribando desta forma a parede de separação que existia entre a nação de Israel e o mundo das nações. Esta parede de separação, que eram leis consistidas em mandamentos e ordenanças, foram derribadas para que aqueles de qualquer nação que cresce no Messias, aceitando o testemunho, guardando a palavra de Deus, pudesse também fazer parte da salvação. Neste mistério que esteve oculto em Deus, desde a fundação do mundo, a igreja, o corpo místico de Cristo, Deus aprova então congregar todas as coisas, quer potestades, quer principados, quer gentios, quer judeus, israelitas, em um corpo, matando com isso as inimizades. Diga-se passagem que naquela época um judeu, ele não era lícito se ajuntar com os gentios. No livro de Atos Apostólicos, capítulo de número 10, eu vou pedir por gentileza por irmão Alexandre para nós encontramos ali a inserção do primeiro gentil dentro da igreja, que foi Cornélio, e como ocorreu essa inserção desse gentil à igreja, e como era a forma em que o judeu se relacionava com o gentil. Então nós vamos ver aqui, no capítulo 10 do livro de Atos, versículo 1 ao 3, a respeito deste homem, deste varão,
gentil Cornélio, que era um centurião. Vamos ler então Atos 10, verso 1 a 3. O nosso irmão Alexandre vai ler para nós. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Muito bem, nós vemos então aí o relato do livro de Atos sobre Cornélio, esse gentil grego, na verdade um romano, né? Que era um homem piedoso, um homem de bom testemunho da nação de Israel, um homem de caridade, um homem que agradava a Deus, pois suas orações foram ouvidas, a ponto de que um anjo de Deus lhe apareceu. Um anjo de Deus lhe apareceu, dando-lhes instruções para que ele se dirigisse ao judeu Pedro, Simão, Barjonas, que lhe diria palavras mediante as quais ele seria salvo com sua família. Até então, a igreja de Deus era composta somente de israelitas, pelas instruções do próprio Senhor Jesus, que se pregasse primeiro o evangelho às tribos perdidas da casa de Israel, formando aí os 144 mil primícias que foram salvos das tribos de Israel. Já agora aqui em Atos capítulo 10, dá-se o relato da inserção do primeiro gentil, não judeu, não israelita, a ser ouvido, a ser buscado e instruído pela parte do Eterno a fazer parte da salvação. Pedro não sabia que estas coisas estavam acontecendo quando ele estava na casa de Simão, curtidor, e ali Pedro estava e lhe ocorreu alguma coisa que lhe marcou a vida e que também trazia uma mensagem, um recado da parte de Deus àquele apóstolo judeu a respeito da salvação. O que aconteceu com Pedro? Atos 10, no versículo de número 9 ao verso de número 17, tem o que ocorreu com o apóstolo Pedro. Vamos ver o que ocorreu com o apóstolo Pedro. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio
pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Esta leitura, que Pedro teve uma visão. Por 3 vezes essa visão foi persistente, onde havia animais de todos os tipos, de aves, quadrúpedes e répteis dentro daquele lençol. E uma voz lhe dirigia, dizendo: Pedro, mata e come. Pedro, como um bom judeu instruído pelo Senhor Jesus Cristo, ele disse: nunca, nunca, Senhor, vou comer coisa comum e imunda. Então ele havia sido instruído de que não podia se comer desses animais. E ele não obedeceu à voz divina, que por 3 vezes falou para que ele comesse, matasse e comesse. Ele falou: nunca, nunca fiz, nunca coloquei na minha boca coisa comum, imunda, nunca me alimentei. E Pedro não obedeceu à voz de amado fora. E ele ficou perplexo. Ele ficou incomodado com aquela visão, querendo saber o que significava aquela visão. Mal ele acabou de ter aquela visão, aproximaram-se da casa dele varões mandados por Cornélio, varões gentios. Os judeus não podiam se achegar a gentios. Os gentios eram considerados imundos pelos judeus. A Torá dizia que o judeu não podia comer nem manter um contato mais aproximado com os gentios, porque os gentios eram um povo considerado imundo, um povo sem salvação, um povo idólatra, um povo entregue a Satanás. E Pedro teve aquela visão, não entendia o que exatamente o Espírito de Deus estava querendo mostrar para ele naquela visão. Mas ao terminar essa visão, se achegou estes homens gentios, chamando por Pedro, amando de Cornélio. Aí o verso de número 19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Ele teve a visão 3 vezes. 3 vezes ele viu a visão. E de repente terminou a visão, o Espírito Santo fala na mente dele: 3 varões lhe buscam. E ele estava duvidoso do que seria aquela visão. Ele não havia entendido o que era aquela visão. E o Espírito ainda diz: levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Quer dizer, o Espírito de Deus, Jesus Cristo falou para Pedro: vai, não duvida desses homens. Eles eram gentios, ele não era lícito um varão judeu falar ou mesmo seguir gentios. Mas o Espírito Santo falou para Pedro: você vai, não duvidando, porque fui eu, está vindo de mim isso. Estes homens viram te procurar. E Pedro então não foi desobediente à ordem com aqueles varões. Ele não obedeceu à visão de comer os animais imundos. Por quê? Porque não podia comer animais imundos. Então é uma prova de que Pedro, como seguidor de Jesus, como seguidor da Bíblia, ele não se alimentava de animais imundos. Porque ele não comeu aquela visão, ele não obedeceu aquela ordem. Mas quando o Espírito Santo disse: vá com estes homens, não duvidando porque eu os enviei, aí Pedro obedeceu. E o que aconteceu? Eles apresentaram Cornélio, que era um gentil. Verso 22. Vamos ler o verso 22. Eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato
chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou o homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamasse comum ou imundo. Então Pedro, obrigado, irmão. Então Pedro foi ali ter com aqueles homens de Cornélio e os parentes mais achegados e pessoas mais íntimas de Cornélio, porque Cornélio havia sido avisado da parte de Deus por meio de um anjo para que procurasse Pedro. E Pedro, quando foi encontrado por este homem, ele esteve ali, este homem quis adorar Pedro. Pedro falou: não, levanta-te, porque eu também sou homem. Pedro não aceitou que ele se encurvasse diante de Pedro. Aí é uma prova de que Pedro não era uma pessoa soberba, né? Que aceitasse adoração, e nem era o primeiro papa da igreja. Porque ele mesmo levantou o homem e falou: não, não faça isso, não se dobre diante de mim, porque eu sou homem igual a ti. Não é essa atitude de Pedro uma atitude bastante diferenciada, né? E Pedro então começa a falar aquilo que o Espírito Santo lhe havia revelado. Ele começa a se explicar: vocês sabem muito bem que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se, a chegar-se a gentios. Isso não era lícito mesmo. Pelas leis que existiam na Torá, não era lícito. Aí Pedro falou: mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então aquela visão que Pedro havia tido dos lençóis atados com animais, répteis, aves de todas as espécies, não estava querendo dizer que de agora em diante Pedro podia comer carne de porco, pato, camarão, urubu, essas coisas. Não é isso. Aquela visão estava querendo mostrar para Pedro que Deus, através de Cristo, purificou homens de todas as tribos, línguas e nações. E que aquela forma dos judeus encararem que os gentios eram como imundos não era mais a forma como Deus estava agora salvando através de Jesus Cristo, e que, portanto, através de Jesus Cristo, homens de todas as tribos, línguas e nações que quisessem servir a Deus estariam sendo purificados pelo Espírito de Deus. É isso que Pedro então vem a explicar a respeito dessa visão. Então existia uma parede que dificultava que a salvação também chegasse aos gentios, e Cristo veio justamente para derribar esta parede e criar de ambos os povos, judeus e gentios, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, matando as inimizades, destruindo as inimizades, para que em um só corpo, em um só Espírito, em uma só fé, em um só batismo, tanto aqueles varões judeus israelitas que aceitaram Jesus Cristo, como os gentios que agora passariam a ser purificados em Cristo, fizesse parte deste corpo, desta igreja, matando as inimizades. Mas hoje, no século XXI, existe aí movimentos que estão levantando com heresias, que estão construindo novamente este muro de divisão entre gentios e judeus. Existem movimentos aí pseudo-judaicos que se dizem israelitas, que na verdade não são israelitas,
embora usem vestimentas de israelitas, tente falar como israelitas, tentam comemorar festas como israelitas, tentam se passar por israelitas, mas não são israelitas. São uma caricatura, vamos dizer, uma mímica de judeus, e estão construindo novamente a parede de separação. Aquela mesma parede que Cristo veio destruir, criando novamente inimizade, criando novamente divisão. Primeiro com uma pregação falsa de que o nome do Salvador só é válido se for em hebraico. Uma pregação que tem aparência de muita santidade, de originalidade, mas que no fundo vem trazer divisão, vem trazer incredulidade e dúvida sobre a palavra de Deus. Então esses grupos pregam que o nome do Salvador só é válido se for pronunciado em aramaico ou hebraico. Embora esses grupos assim preguem, eles mesmos entre eles são divididos. Alguns grupos desses pregam que o nome só é válido no hebraico antigo, Yehoshua. Outros pregam que só vale no aramaico, Yeshua. Outros pregam que a pronúncia não é Yehoshua, é Yahusha. Outros pregam que não é Yeshua, é Yahshua. E outros ainda pregam que não é nenhuma dessas, é Yahosvé. E a maioria desses grupos, é claro que tem as suas exceções, a maioria desses grupos pregam que o nome Jesus é falso, que o nome Jesus é romano, é pagão, blasfemam, ensinam coisas mentirosas contra a Igreja de Deus e contra o nome do Filho de Deus. Eles não se entendem entre eles, não sabem qual de fato é a pronúncia original. Mas uma coisa eles procuram se entender, grande parte deles: blasfemar, pôr em dúvida o nome Jesus. Falar coisas blasfemas, coisas impropérios contra o nome de Jesus. E criando uma parede novamente, começam a usar vestimentas de judeus, fazer rezas em hebraico, usar vestimentas características do judaísmo, fazer as festas que apontavam a Cristo, que já foram cumpridas na cruz, como a festa como a comemoração do dia do perdão, Yom Kippur. Jesus Cristo já consumou por nós na cruz do Calvário o verdadeiro Yom Kippur, o perdão dos nossos pecados, unicamente, definitivamente, cabalmente na cruz, não necessitando mais que todo ano o sumo sacerdote entrasse no Santíssimo Lugar, tanto que o templo foi destruído no ano 70, conforme foi profetizado pelo capítulo 7 de Daniel, pelos profetas, e até agora o templo não foi reconstruído e não vai ser reconstruído. Porque o templo agora está, o templo espiritual, que é a casa do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Mas essa parede está sendo construída. Então esses detentores do conhecimento apenas em hebraico se arrogam para si serem os detentores do nome original. Olha, nós queremos deixar muito claro que nós não somos, em absoluto nós não somos contra o nome do Filho de Deus, seja em qualquer língua que ele seja válido. Não somos contra o nome do Senhor Jesus Cristo no hebraico antigo, Yehoshua, que essa é a pronúncia mais correta. Não somos contra o nome do Filho de Deus original, como ele veio do aramaico, Yeshua. Mas o nome Jesus Cristo, perfeitamente transliterado e vindo do nome Yeshua, vindo da Septuaginta, que foi 280 anos antes de Cristo, este
nome foi providenciado por Deus para que fosse considerado, conhecido em todas as nações do grego. Jesus, em latim, português. Jesus, em grego. Jesui, em francês. Jesus, em inglês. Isso, em polonês. Jesus, em italiano. Jesus, em espanhol. Isa, em árabe. Em qualquer língua em que Deus ama qualquer um, em qualquer nação que o queira servir, em verdade e espírito, de acordo com a palavra. Em qualquer língua, o nome do Filho de Deus é válido, poderoso para salvar. Então essa doutrina do nome original, somente no hebraico, ela traz em si uma coisa que é perigosa. Porque ao desmerecer, insinuar qualquer coisa contra o nome do Filho de Deus, Jesus, em nome de um nome original, está colocando em dúvida a Bíblia, está colocando em dúvida a salvação, está colocando em dúvida e criando novamente uma parede de separação. Porque o Evangelho foi providenciado primeiramente para os pobres, não foi aos sábios deste mundo, nem aos ricos deste mundo, que Deus revelou as coisas ocultas da salvação. Embora sábios e até ricos possam ser salvos, se humilharem, se buscarem com humildade o conhecimento de Deus e não quererem se exaltar no seu conhecimento, podem também obter a salvação, mas a salvação foi providenciada aos pobres, em primeiro lugar. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Agora, se essa doutrina de que o nome só é válido no hebraico, de que somente no hebraico vem a salvação, então o que seria dos pobres? Vão ter que agora fazer curso de hebraico para poder ser salvos. Vão ter que aprender a pronunciar em hebraico para poder ser salvos. Sendo que o nome do Salvador chegou em nossa língua como Jesus, e é perfeitamente fidedigno, é perfeitamente válido. Então, meus amados, está aí, sinais dos tempos, finais dos tempos. Quero dizer a todos os nossos ouvintes que estes grupos, chamados grupos do nome sagrado, que pregam a validade sendo somente em nome original, e que são alguns, a maioria são contra o nome de Jesus, eles são o resultado de uma divisão que ocorreu no ano de 1930 na Igreja de Deus, de um pregador que começou a estudar a vocalização do nome do Eterno e começou a advogar que o nome do Filho de Deus só poderia ser pronunciado na pronúncia Yahshua. Não era nem Yeshua, Yahshua. E dividiu a Igreja de Deus, falando coisas perversas para atrair para si um grupo pequeno. E saiu então um grupo do nome sagrado. O nome do grupo sagrado. Este grupo, 6, 7 mil pessoas nos Estados Unidos, veio para o Brasil na década de 80. Aqui no Brasil são poucos. E entre si mesmos são divididos. E tem destruído a fé de pessoas incautas, pessoas que não vigiam. Tem levado à dúvida pessoas que acabam descrendo da Bíblia, descrendo da palavra de Deus, caindo totalmente da graça. E convém a nós, como atalaias do Senhor, pregar a palavra de Deus e abrir os olhos dos nossos irmãos, todos aqueles que de alguma forma foram assediados por essa falsa doutrina, que o nome de Jesus é plenamente válido na língua portuguesa. Que são mentiras, insinuações mentirosas que eles fazem contra o nome de Jesus. Ou mentiras dizendo que nome não pode ser transliterado ou traduzido. Que é outra mentira, porque na palavra de Deus nós encontramos nomes transliterados e traduzidos. Nós veremos no programas a futuros. Vamos provar pela Bíblia que nomes foram mudados de uma língua para outra, adaptados por causa da fonética. Você, eu, meu ouvinte,
cada um de nós não temos culpa de falarmos português, porque Deus providenciou a salvação em todas as línguas, povos e multidões. Nós vamos ver isso no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, para nós encerrarmos a nossa pregação. E nos próximos programas nós vamos continuar falando poderosamente, explicando sobre a palavra de Deus, confirmando o poder que há em Jesus Cristo e a validade deste nome também no grego, como em qualquer outra língua. No livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10, nos prova que Deus salva homens de todas as tribos e línguas. Vejamos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, homens de todas as tribos e línguas, povos e nações, comprados pelo sangue de Cristo, de Jesus Cristo, formando a igreja, que depois seremos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Atualmente somos reis e sacerdotes espirituais. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 5 e 6, João nos confirma isso. Vamos ver lá. Apocalipse 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Então, Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Então, nós somos uma nação sacerdotal. A igreja é a nação sacerdotal. Israel, temporariamente, por ter rejeitado o Filho de Deus, está sob juízo de Deus. Então, quem segue judeu, quem segue liturgia judaica, só tem uma tendência: negar Jesus Cristo, negar o Evangelho que descreve todo o Novo Testamento. É só este o caminho que tem para quem quiser seguir o judaísmo. Deus tem um plano para a nação de Israel? Claro que tem. Porventura Deus rejeitou o povo que antes escolheram? Não, Deus não rejeitou. Mas atualmente eles estão sob o juízo de Deus. Atualmente a igreja de Deus é que prega as boas novas do reino. Porque Jesus mesmo disse: este reino espiritual será tirado desta nação e dado a uma outra nação que desse seus frutos no tempo próprio. Esta outra nação, este outro povo adquirido, é a igreja de Deus. Então, desde os tempos em que eles rejeitaram o Messias, até a formação dos 144 mil, no período da Pax Romana, aí ainda entrando para a igreja os gentios, a igreja foi formada de gentios de todas as nações, povos, línguas e nações, e de judeus que se convertam a Cristo, que se convertam a Jesus Cristo de acordo com a palavra, que aceitem o Messias. Então a igreja de Deus vivo, ela prega as boas novas e tem a sua raiz em Jesus Cristo, que é judeu. Então a igreja não pode ser antissemita, porque hoje existem muitas religiões antissemitas, contrárias ao judaísmo, contrárias aos judeus. Nós não devemos odiar os judeus, são irmãos que estão endurecidos por não aceitar Jesus Cristo, mas no dia próprio, e Deus só sabe esse dia, eles vão se converter na vinda do Senhor. Mas hoje o papel da igreja é anunciar Jesus Cristo e derribar essa parede de separação, para que povos de todas as tribos, línguas e nações possam fazer parte da salvação. Então você não precisa hoje saber hebraico, você não precisa hoje se vestir como um judeu, você não precisa rezar em hebraico e nem guardar festas judaicas que cumpriram em Cristo para poder ser salvo. Você precisa aceitar Jesus Cristo, guardar os mandamentos de Deus, ser batizado em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, fazer parte da igreja de Cristo, para ser salvo, seja de qualquer nação que você seja, desde que você se achegue a Deus em sinceridade
para guardar a sua palavra, amar o seu nome e obedecer a Deus. Querido rádio ouvinte, nós vamos estar falando acerca desse assunto em programas futuros. Esperamos que tenhamos contribuído e ajudado para que a sua fé fique firme no fundamento dos apóstolos e dos profetas e Jesus Cristo, a pedra principal da esquina. Quero saudar a todos os nossos ouvintes, terminando este programa, em nome de Jesus. Todos nós saudamos a vocês, paz seja convosco.